tem uma entrevista importante com o advogado do general Augusto Heleno sobre a ação penal, sobre o plano de golpe, doutor Matheus Milanês. Doutor, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar essa entrevista passando para a Jussara Soares, que está aqui conosco no 360 e quem viabilizou essa conversa. Jussara. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, doutor Matheus. Obrigada pela entrevista. Já quero começar perguntando ao senhor sobre a estratégia usada no depoimento do ex-ministro e general Augusto Heleno na semana passada. O general Heleno respondeu apenas perguntas do senhor, evitando ali ser questionado pelo ministro relator Alexandre de Moraes. O senhor, inclusive, em alguns momentos, teve que falar para o ministro, o general Heleno, responder só sim ou não. Essa estratégia, ela não pode ter sido entendida como um escape do general Heleno ao ser confrontado com os fatos apontados pela investigação? Boa tarde a todos. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Jussara. Espero que todos tenham almoçado primeiro. Então, o que acontece? Sobre essa questão de responder somente as perguntas da defesa, veja, nós não podemos esquecer, apesar do general até não gostar muito, que ele é um senhor de 77 anos de idade. Então, assim, questão de memória, questão de velocidade do raciocínio. Então, são situações muito complicadas e é uma situação também extremamente tensa. Então, ele concordou com a minha sugestão, ele acatou a orientação da defesa, de que seria melhor para a situação dele que ele somente respondesse as perguntas da defesa. E um receio que havia era de, possivelmente ele não vai responder nenhum questionamento, ou ele vai deixar pontos em aberto, ele vai deixar de falar. O que não foi verdade. Nós respondemos todos os pontos da acusação, nós passamos por toda a denúncia do Ministério Público, seja da reunião ministerial de julho, seja da suposta caderneta que foi encontrada. E aqui já um fato curioso. Nós havíamos falado no interrogatório que nós não tínhamos acesso específico da agenda, mas um dia antes, no dia 8, foi juntado, naqueles links que a Polícia Federal nos apresentou, uma pasta específica escrita Augusto Heleno. E nessa pasta que apareceu, curiosamente, tinha separado uma caderneta, que também foi apreendida, e essa dita agenda golpista. Só que assim, ela foi colocada na véspera do interrogatório, no período noturno. Então, assim, obviamente, a defesa não teve como ver isso a tempo, pois estávamos às portas do interrogatório, e como foi muito bem sabem, dia 9 e dia 10, nós ficamos todos no Supremo sem conseguir fazer qualquer tipo de outra coisa. Então, assim, nós vamos ter oportunidade agora, com a agenda inteira nas mãos, provar realmente que houve essa diferença das páginas, que o Ministério Público coloca como se todas essas páginas fossem em sequência, e elas não são. Então, como se essas, por exemplo, aquelas anotações referentes ao que seria réu estratégico e aquela questão da AGU ou aquela questão das cartas, está dissonante, não está no mesmo contexto, não está no mesmo período. Existem trechos da agenda que ele à mão coloca a data e trechos que não tem data. Então, é uma agenda que não tem numeração, ele que fez a numeração. Então, assim, agora com esse novo acesso, fica mais fácil, até nas alegações finais, da gente poder trabalhar esse tópico aí que ficou em aberto. Mas a questão dele só responder as perguntas da defesa foi uma orientação nossa que ele acabou acatando. Doutor, Débora falando contigo aqui de Brasília, é muito importante a gente esmiuçar as estratégias, né, da defesa nesse caso, enfim, várias facetas, né, desse prisma que é importante falar. Mas já que o senhor fez a brincadeira, eu já vou devolver a brincadeira. Então, que você falou, espero que todos tenham almoçado, porque, doutor, o senhor, claro, já é um advogado na sua área muito reconhecido, mas o senhor ficou famoso para além da área jurídica, né? Por quê? Porque o Brasil parou para assistir a esses depoimentos, né? E o senhor fez ali uma intervenção pedindo, olha, eu preciso minimamente jantar, e isso viralizou. Aí o senhor chegou, postou um joinha falando, bora jantar, etc. Quer dizer, o senhor levou ali com bom humor e era um momento absolutamente tenso. Então agora aqui eu quero saber como o profissional, né, o profissional da advocacia, que a gente sabe que tem muita gente aqui nos assistindo, o profissional da advocacia naquele momento, como é que foi, né, estava um momento tenso, aí aquela sua ideia, a reação do ministro Alexandre de Moraes, depois a sua reação também e a repercussão disso tudo,
advogado, doutor? Deputado foi quase. Quase. Olha Ainda que o senhor... calma. Depois o senhor conta pra gente. Depois o senhor conta pra gente. Então, o que acontece, Débora? Veja, é muito comum, por exemplo, na época da Greenfield, na época da Lava Jato, a gente tinha audiências acavaladas uma na outra. Às vezes o juiz marcava a semana inteira, ou um dia sim, um dia não. Às vezes falava, para terminar esse bloco de testemunhas, amanhã eu vou ouvir as demais. E é super comum você falar, excelência, mas para não começar tão cedo, às vezes eu estou num hotel, às vezes para me deslocar e tudo, não tem como começar um pouco mais tarde? Porque o ministro, veja, ele tinha reservado, né, vários dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, todos os dias já estava até com os horários pré-determinados. Só que não se imaginava que fosse terminar tão tarde esse primeiro dia. E como só nos foi autorizado uma vaga na garagem, eu falei pro general, pô, general, é mais fácil eu pegar o senhor, vou pro Supremo, a gente para na garagem, sobe, terminou o interrogatório, deixo o senhor em casa e vou para minha casa. Só que é isso, como a gente chegou muito cedo por conta da requisição que foi feita, realmente não teve muito como almoçar direito. Então a gente ficou sem almoçar e os colegas estavam até, nossa, a gente não almoçou, a gente não comeu nada aqui, não deu para ter um intervalo. Então realmente todo mundo estava com esse incômodo de não ter conseguido, vamos dizer assim, comer. E no outro dia, como ia começar cedo, é muito comum você pedir para atrasar uma hora, começa um pouquinho mais tarde para dar tempo, porque não tem essa necessidade, às vezes, de muita pressa, de muita agilidade nesse sentido. Porque uma hora a mais ou um dia a mais de interrogatório não ia atrasar, ou não ia ser, vamos assim dizer, algo extremamente moroso, né, demorado para o processo. Era simplesmente para ter um pouco mais de conforto ali. Tanto que o ministro levou até no bom humor, e eu acho isso ótimo, porque dá uma distensionada um pouco no ambiente, que é como você muito bem pontuou. Realmente era muito tenso, né? As pessoas ali sentadas, aquele clima, aquela mesa em U. Então, assim, a ideia também foi distensionar um pouco. E o ministro Alexandre tem esse bom humor, graças a Deus. Então, assim, eu levei na boa. Tem muita gente que ficou preocupado. A Gabriela, minha mulher mesmo, ficou meio assim, nossa, mas estão falando horrores de você nas redes sociais. E eu falei, gente, mas se eu for levar a sério que falam de mim de redes sociais, eu tô perdido. Porque advogado, geralmente, pessoas não falam bem. Imagina em rede social. Então, assim, eu levei na boa, levei na esportiva. Eu achei super tranquilo, O normal. senhor jantou? Até acho boa essa interação. Tanto que quando chegou no interrogatório do general, ele até brincou comigo e falou, doutor, ainda não tá no horário do almoço. Não vem falar do horário do almoço. E Então, aí assim, o senhor jantou, então, eu aquele acho dia? Desculpa. Aí o senhor foi jantou tranquilo. bem aquele dia? O senhor jantou? Sim, cheguei em casa, consegui jantar em paz. Bom, doutor, esse negócio de ser criticado em redes sociais não são só advogados, os jornalistas sabem muito bem também como é, a vida é dura. Agora, doutor, deixa eu repercutir com o senhor o assunto do dia, enfim, que é, o Theo Cury nos trouxe informação, o Jussara Soares também trouxe informação a esse respeito, o fato de um dos advogados de defesa ter tido conversas por meio de redes sociais com o ex-ajudante de ordens e delator do caso, Mauro Cid. Algumas defesas já pediram anulação da delação, questionaram a validade da delação. Qual é a postura que o senhor vai adotar em relação ao seu cliente no que diz respeito à delação de Mauro Cid? O senhor também vai pedir anulação ou, ao seu ver, o que aconteceu ou o que está vindo à tona agora ainda precisa ser apurado e não é o momento de se questionar, colocar em xeque toda a delação do ex-ajudante de ordens? Olha, Yuri, aqui tem uma questão técnica, primeiro, que é importante deixar claro, que caso venha a ocorrer realmente essa anulação, o que se perde, na verdade, são os benefícios. Então, o maior lesado aí, vamos assim dizer, vai ser o próprio Coronel Mauro Cid. Agora, as falas, os elementos de prova, a colaboração propriamente dita, né, as falas dele, as oitivas ali perante o ministro, a Polícia Federal, elas se mantêm de certa forma. O que vai acontecer é que vai se colocar em dúvida a credibilidade da palavra do colaborador ali. Se realmente ele disse toda a verdade, parcialmente a verdade. Que, em tese, fazendo colaboração, ele se recusa a não falar a verdade. Então, ele diz toda a verdade, tudo o que aconteceu, e ele não pode calar a verdade, né? Nem transformar, vamos assim dizer, e nem omitir a verdade. Então, ele tem que literalmente abrir o jogo ali. Para nós, com relação à colaboração, assim, o único ponto que ele versa sobre o general, para nós é bom, porque ele fala, e é o que foi perguntado por mim no interrogatório do Mauro Cid, que é se ele confirmava um dos trechos, ou trecho, na verdade, que ele fala especificamente do general, onde ele aponta que não viu e não sabia, né, de nenhuma atuação operacional ou organizacional do general. E ele confirma. Então, o elemento chave, né, um dos elementos chaves da acusação,
que dele emanam várias provas e dele que parte todas algumas comprovações que são utilizadas pelo PGR, testa por A mais B que realmente não viu nenhuma participação de planejar ou de organizar ou que seja executar por parte do general. Então, para nós, com relação à colaboração, eu entendo a estratégia das outras defesas de atacar a colaboração para tentar provar que existem verdades ou que ele está sendo contraditório. Tanto que, se não me falha a memória, acho que teve até um pedido agora de acariação entre, acho que o Braga Neto e o próprio Mauro Cid. Então, assim, eu admito que eu nunca tinha visto uma acariação ser acatada. Então, para mim, vai ser até interessante, porque eu acho que é a primeira vez que eu vou ver ao vivo uma acariação realmente acontecendo. Então vamos ver como é que vai ser, porque é um procedimento bem específico e, querendo ou não, vai ser uma situação um pouco tensa. Então, uma cariação é isso, né? Cara a cara, né? Mas vamos aguardar para ver. Exatamente. Doutor, e autorizada também do Anderson Torres a acariação também. Eu vou chamar o Theo Cury, porque ele também tem uma pergunta para o senhor, o Theo, que trouxe, né, essas informações sobre a decisão de Moraes também autorizar a acariação. Theo. Doutor, boa tarde para os meus colegas. Queria saber, a partir de agora, levando em consideração a atual fase da ação penal, que medidas vocês pretendem tomar? O senhor mencionou, por exemplo, a utilização e vão se aprofundar melhor agora nessa agenda, mas que outras medidas vocês pretendem, diligências que pretendem tocar a partir de agora, levando em consideração a situação do general Augusto Heleno? Boa tarde, Theo. Então, o que acontece? Veja, o momento processual agora foi agora da fase 402, que são os pedidos de diligências, e a única diligência que nós pedimos foi para organizar, que a Polícia Federal organizasse esse material que nos foi apresentado. Na nossa manifestação, nós exemplificamos, colocamos até prints do sistema que a polícia nos disponibilizou, para provar como está organizado os arquivos. Então, que a gente tem 598 arquivos compactados, com uma média de 35 GB por arquivo. Então, o pessoal brinca no escritório, fala na conta de boteco que a gente fez aqui, a gente chega num total de aproximadamente 20 terabytes de dados. E para exemplificar, nós colocamos um arquivo em específico que tem 128 GB compactados. Então, assim, é difícil a gente conseguir analisar, sendo que não tem uma explicação de onde está cada arquivo. E a todo momento se adicionam arquivos novos nesses links. Então, um dos exemplos que eu dei na manifestação foi que no dia 15, a Polícia Federal adicionou uma nova pasta com mais 16 arquivos. Então, assim, a todo momento esse link é atualizado, a todo momento esse link é modificado, e uma exigência nossa, vamos assim dizer, um pedido nosso antigo, que era a agenda em separado, é colocado às vésperas. Então, a requisição que eu fiz foi no sentido de que a Polícia Federal ou organizasse, divide por réu, busca e apreensão, é material do quê? Ou que nos desse um índice. Olha, o ofício número tal é isso aqui. O ofício número tal é esse aqui. Só que nos foi negado por parte do ministro, alegando que seria um pedido meramente protelatório. Mas, assim, até para o exercício contraditório e ampla defesa, eu entendo que seria essencial a gente conseguir compreender esse material. Porque como que nós vamos conseguir analisar humanamente um material de 20 terabytes, sendo que nós temos aí, agora vão ter essas acariações semanas que vem, mas imaginando que são 15 dias para o Ministério Público, 15 dias para o colaborador, mais 15 dias para as defesas. E nós temos o recesso de julho. Então nós vamos ter o que aí? 1 mês e meio? Nós já temos esse acesso há mais ou menos 1 mês? Como que você vai analisar tudo isso? Tá certo. Agora vou chamar, então, a Jussara para a gente fazer o encerramento dessa entrevista. Ju. Doutor Matheus, o senhor disse, né, acabou comentando que o ministro Alexandre de Moraes negou o seu pedido para ter mais tempo para analisar essas provas que foram anexadas ao processo. Bem, qual é o impacto disso, desse pedido negado, né? Ou seja, o senhor não ter esse tempo extra para olhar esses documentos? E segundo, o senhor vê uma celeridade do ministro Alexandre de Moraes nesse processo? Mais ainda, quando que o senhor acredita que será o julgamento diante dessa rapidez com que a gente tem acompanhado o desenrolar deste processo? Olha, eu acho complicado porque a questão não foi nem no sentido estrito de mais tempo de análise. O que eu pedi foi só que fosse clarificado para a defesa o que significa cada ofício daquele que eles fazem menção, para que nós conseguíssemos exatamente poder trabalhar. Porque, veja, cada arquivo compactado, ele tem que ser feito o download, ele tem que ser feita a descompactação, para daí a gente poder analisar. Eu me recordo, anos atrás, aqui naquele quadrilhão do MDB, que nós tínhamos 6 terabytes de informação.
Então, assim, agora nós temos mais de 20. Então, o que foi pedido é que organizasse, nem que a Polícia Federal precisasse renomear, mas que desse um índice. Olha, o ofício tal quer dizer sobre isso, o ofício tal quer dizer sobre aquilo. E realmente se vê essa questão da celeridade, se está se imprimindo um ritmo acelerado. Até as próprias oitivas das testemunhas, nós fomos ver um dia seguido do outro. E como eu disse, se formos, né, olhar os casos passados, Lava Jato, Greenfield, Cui Bono, que tinha uma pluralidade de réus, uma pluralidade de testemunhas, nem nessas operações foi empreendido, né, esse tipo de celeridade. Eu compreendo que a ideia não é deixar o processo atrasar, que não é deixar pedidos desnecessários, mas eu entendo que os pedidos não são desnecessários. Esse pedido, na verdade, é essencial, não só para a nossa defesa, mas como para todas as defesas. Porque, como foi pontuado por nós lá no começo, o Ministério Público fez a opinião delicti, né, que é a opinião dele sobre o que aconteceu, com base em informes de polícia judiciária, não com base na prova em si. Vejamos que o Ministério Público fez a denúncia sem ter acesso à agenda. Então, assim, a importância de clarificar esses documentos e nós conseguimos acessar de uma forma clara e objetiva, agiliza o processo e impede que a gente tenha um contraditório e uma ampla defesa prejudicado, que é infelizmente o que acaba acontecendo. E quando que o senhor imagina que vai ocorrer o julgamento? O senhor acredita no julgamento ainda neste ano? Alguns dos seus colegas previam ali setembro. Só para emendar mais uma última pergunta, uma grande questão que foi colocada ali no dia do interrogatório era que o general Heleno estava afastado politicamente do ex-presidente Jair Bolsonaro ali no final do governo. O general Heleno confirma que tinha esse distanciamento, porque ele sempre foi visto como um homem de confiança, né? Pronto. Com relação à data do julgamento, é difícil dar uma data certeira, mas assim, nós temos o recesso de julho e nós temos 15 dias Ministério Público, 15 dias colaborador, 15 dias as outras defesas. Então seriam aí 45 dias corridos para fazer as defesas, vamos colocar mais os 30 dias do recesso. Desse momento o processo estaria pronto para ser julgado. Aí vai para o ministro relator, ele tem o tempo dele de fazer o voto dele, de fazer o relatório dele, isso concluído ele passa aos outros ministros, que também estudam, analisam o processo, fazem o voto, devolvem ao relator que pede a pauta. Daí sim, com pedido de pauta, o processo foi a julgamento. Então, considerando assim, setembro, outubro, eu não acho que seria uma data exagerada. Seria algo... Esse ano ainda eu acredito que aconteça, porque a gente fica dependendo muito, na verdade, de como o gabinete vai processar e conseguir fazer o voto a tempo de levar para a turma. E com relação à fala do general, desculpa, que eu já estava esquecendo aqui. Veja, e como ele bem falou no interrogatório, o que ocorreu foi que, na verdade, do meio do mandato para frente, o que ocorreu foi esse distanciamento. Que, na verdade, houve uma posição política ao qual o general não concordava. Isso tem notícia, já saía, no sentido de, até da pré-campanha, algumas falas do general contra aquele grupo político do Centrão, que é o que aconteceu do meio do mandato para frente. O presidente opta por um posicionamento político, vamos dizer assim, aqui é uma interpretação minha, no caso, para ter uma maior governabilidade ou algo nesse sentido. Então, o general realmente acaba um pouco afastado, porque o presidente tinha que se dedicar e focar em questões políticas que o general não coadunava ou que o general, vamos dizer assim, não seria bem visto naquele meio por conta de falas pretéritas. Então, não é que houve um afastamento do tipo, eles não se gostam, mas houve um afastamento no sentido de, olha, agora, tecnicamente dizendo, você não está mais auxiliando como você me auxiliava antes. Tanto que várias testemunhas ouvidas dizem isso. No começo, o presidente o procurava, ele ia muito no gabinete do presidente, a partir do meio do mandato houve esse distanciamento. Até o próprio chefe da segurança, da presidencial, apontou isso. Direito e reto, o Heleno estava por aqui, do meio do mandato para frente passou a ser esporádico, na própria agenda do presidente ele passou a ser mais raro, não que ele não tivesse acesso ao presidente, ele tinha, mas essa frequência, essa proximidade que eles tinham realmente deu uma diminuída. Nós conversamos com o Matheus Milanês, advogado do ex-ministro, general Augusto Heleno. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui, prestar essas informações, falar aqui de forma franca e, como o senhor mesmo diz, valorizando também o bom humor. Todos nós aqui também consideramos bom humor algo essencial da vida, tanto quanto a boa informação e a justiça. E, Jussara Soares, obrigado também por viabilizar essa entrevista e participar junto conosco, assim como o Theo Cury. Muito obrigado a todos, agradecido por estar na CNN, é muito importante a participação da imprensa em todo esse processo. Bom dia a todos.